Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 17 de novembro. O ministro Luiz Roberto Barroso deu prazo de 5 dias para que o governo federal informe situação de saúde e alimentação dos Yanomamis. O governo também vai ter que adotar todas as providências necessárias para assegurar a segurança da população indígena diante de invasores. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Supremo retoma julgamento sobre desconto em mensalidades de universidades durante pandemia. Ministro Edson Fachin suspende lei estadual que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas de Rondônia. Ministro Alexandre de Moraes revoga a prisão preventiva de mulher acusada de furtar água. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que a União informe em 5 dias a situação nutricional e de acesso a serviços de saúde e medicamentos da população Yanomami. A intimação é para que a União comprove que vem adotando as providências necessárias para proteger a vida e a saúde das populações indígenas nas terras demarcadas dos povos Yanomami. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso quer saber em detalhes se os indígenas têm acesso à água potável, alimentos, remédios e atendimento médico. Ainda exige que sejam especificadas as ações para garantir a segurança e o cumprimento do Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19, bem como o nome e cargo das autoridades responsáveis. Em maio desse ano, o ministro Barroso determinou que a União tomasse medidas urgentes para assegurar a saúde e a vida do povo Yanomami e justificou que a demora poderia ser fatal, implicando em conflitos, mortes e contágio. O magistrado atendeu a um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e de partidos políticos de oposição. A ação pedia medidas emergenciais para retirar invasores garimpeiros, que além de estarem disseminando o novo coronavírus entre os indígenas, seriam os responsáveis pela contaminação do solo e águas. Na decisão, o ministro Barroso destacou os ataques a tiros e bombas de gás lacrimogênio contra a população Yanomami e ressaltou que, ainda que restassem dúvidas sobre as ameaças, os elementos apresentados na ação foram suficientes para recomendar medidas de proteção. O ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão preventiva de uma mulher que estava presa há mais de 100 dias, acusada de furtar água mediante fraude. Ela e o marido teriam rompido diversas vezes o lacre da instalação da água da casa onde moravam, em Estrela do Sul, Minas Gerais. O ministro do Supremo atendeu a pedido feito pela Defensoria Pública do Estado para revogar a medida cautelar. Para Alexandre de Moraes, a manutenção da prisão é medida extrema, que não é adequada e proporcional ao caso, já que a mulher é acusada de um crime praticado sem violência ou grave ameaça. E também é mãe de uma criança de 5 anos de idade. Agora, o juiz responsável pelo caso fica autorizado a impor outras medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, como o uso de tornozeleira eletrônica ou comparecimento periódico em juízo. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos de uma lei estadual que proibiu o ensino da chamada linguagem neutra, que vem sendo usada para influir na língua portuguesa, ou melhor, para incluir na língua portuguesa pessoas transexuais, travestis, intersexo, que não se sentem representadas pelos gêneros masculino ou feminino. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino contra a Lei de Rondônia, que proibiu o uso da linguagem neutra na grade curricular, no material didático de todas as escolas e também nos editais de concursos públicos. A Confederação alega que a norma é discriminatória. Na decisão que suspendeu a lei estadual, o ministro Edson Fachin afirmou que a regra ofende a Constituição Federal e que somente a União pode legislar sobre o assunto. O ministro disse ainda que o uso dessas novas formas de expressão busca combater preconceitos linguísticos que subordinam um gênero em relação a outro. A decisão é liminar, ou seja, provisória, e vai ser analisada pelo plenário do Supremo.
O Ministério Público Federal instaurou procedimento para verificar eventual irregularidade no censo 2022 em relação à não inclusão dos campos de identificação da identidade de gênero e orientação sexual nos questionários básico e amostral. O pedido de investigação foi feito pelo Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público do Acre. Para o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, a medida pretende corrigir eventual erro na metodologia censitária, que irá excluir importante parte da população brasileira do retrato real, que deve ser demonstrado pelo censo. Para o procurador, além dos campos de identificação, as pessoas que não se identificam no binômio feminino-masculino também ficariam invisíveis e sem alcance de políticas públicas voltadas aos direitos fundamentais, como o direito de existir, receber atendimento de saúde. Ele destaca ainda que o Brasil está no patamar dos países que mais registram crimes letais e intencionais contra a vida de pessoas LGBTQIA+. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou decisão que havia reconhecido a dispensa por justa causa aplicada a um gari de Florianópolis, em Santa Catarina. Vamos ver na reportagem. Na reclamação trabalhista, o gari sustentou que não poderia ter sido demitido, pois estava com um contrato suspenso para o tratamento da dependência química. Alegou também que a empresa deveria ter prestado toda a assistência necessária para auxiliar ele e a sua família antes de tomar qualquer medida extrema. O juízo de primeiro grau concordou com os argumentos do profissional e afastou a justa causa. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina reformou a sentença. O TRT avaliou que o empregado havia faltado várias vezes ao serviço sem apresentar nenhuma justificativa e, durante as faltas, teria sido visto vendendo CDs e DVDs na rua em frente à empresa. O caso chegou ao TST. Para o relator, ministro Cláudio Brandão, o TRT realmente não analisou se a empresa cumpriu as obrigações previstas na Convenção Coletiva de Trabalho de encaminhar empregados dependentes de substâncias psicoativas para tratamento. Da mesma forma, não se manifestou sobre a alegação do gari de que nada foi provado quanto à venda de CDs e DVDs em frente à empresa. A existência nos autos, ou não, de prova de que o autor fora visto comercializando CDs ou DVDs em frente da empresa, circunstância na qual se escorou o juízo regional para justificar a desídia e a dispensa por justa causa. Por esse motivo, esses fatos, a meu sentir, são relevantes para o reconhecimento da dispensa por justa causa, tendo em vista as peculiaridades já noticiadas, razão pela qual eu estou propondo, não apenas reconhecendo a transcendência, mas também propondo o conhecimento do recurso de revista, por afronto, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, dar provimento para anular o acórdão proferido as folhas 516 e 518, no que toca à apreciação dos embargos de declaração, opostos pelo autor, determinar o retorno dos autos para apreciação das questões já mencionadas acima. Com a decisão, a dispensa por justa causa foi anulada e o processo deverá retornar ao TRT para análise das questões levantadas pelo empregado no recurso. A 1ª turma do Superior Tribunal de Justiça mandou seguir processo sobre nomeação de conselheiro para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Os ministros da 1ª turma determinaram a continuação da ação em que o Ministério Público do Rio de Janeiro pede a anulação da nomeação e posse do ex-vereador Ivan Moreira dos Santos como conselheiro do Tribunal de Contas do município fluminense. Na ação civil pública, o órgão alega que a nomeação do conselheiro para a vaga reservada ao Poder Legislativo não atende aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada exigidos pela lei orgânica do município. O colegiado afirmou que o preenchimento de vaga de conselheiro em Tribunal de Contas se dá por um ato administrativo complexo e a validade depende de cada uma de suas etapas, de modo que eventual impugnação não precisa atacar todas elas. Na decisão, a turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada subjetivos e sua avaliação como sendo exclusivamente ao Poder Legislativo, sem possibilidade de reavaliação pelo Judiciário, que só poderia se manifestar sobre critérios objetivos.
No STJ, o relator do recurso especial, ministro Sérgio Cuquina, lembrou o entendimento já pacificado de que os requisitos constituem conceitos atrelados à moralidade administrativa e, embora indeterminados, podem ser questionados judicialmente. Questão também já superada no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro, a eventual obrigação de anular o ato causador de dano à moralidade administrativa e à coletividade não se restringe ao decreto legislativo que formalizou a escolha do novo conselheiro. Agora, o processo voltará ao TJ estadual para que, reformada a decisão que declarou a inépcia da petição inicial, a Corte prossiga na análise da matéria. E no próximo bloco, a pedido da Procuradoria-Geral da República, ministro Ricardo Lewandowski autoriza a investigação de deputada federal por suposto crime de racismo. Voltamos já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, acolheu o pedido do Ministério Público Federal e autorizou a abertura de inquérito para investigar a deputada federal Bia Kicis pelo crime de preconceito e discriminação racial. Os detalhes ao vivo com a repórter Manuela Borges. Vamos conversar com ela agora. Boa noite, Manuela. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. O ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de 60 dias para a realização de diligência e conclusão do inquérito. A Polícia Federal vai investigar a deputada Bia Kicis por uma publicação nas redes sociais em setembro do ano passado. O post promove uma chacota à discriminação positiva de uma loja de departamentos que pretendia contratar exclusivamente estagiários negros. Na ilustração publicada pela parlamentar, aparece a foto dos ex-ministros da Saúde, Luiz Mandetta, e da Justiça, Sérgio Moro, pintada de preto. Esse mecanismo de discriminação racial é conhecido como blackface. A imagem pode ser considerada infração penal, de acordo com a lei que define os crimes de preconceito de raça ou cor. Cadu? Obrigado, Manu. 17 pessoas foram condenadas pela Justiça Federal na Paraíba pelo desvio de recursos públicos destinados à merenda escolar em Campina Grande. Entre os envolvidos estão 4 ex-secretários da cidade. As ilegalidades investigadas pela Operação Famintos envolvem a compra da merenda escolar com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, entre 2013 e 2019. O juiz federal Vinícius Costa Vidor condenou os envolvidos por crimes como organização criminosa, dispensa indevida de licitação e fraude ao caráter competitivo de licitação, peculato, corrupção ativa e passiva. Ainda cabe recurso da decisão. E uma iniciativa que vem de Minas Gerais é exemplo de economia de gastos públicos. Os tijolos da construção da APAC de Montes Claros estão sendo fabricados pelos recuperandos. A trituração é o primeiro passo, ocupação e trabalho para moradores em situação de rua de Montes Claros, no norte de Minas. A gente tem aqui aproximadamente 3 caçambas de vidro já tratado. É um vidro que já está pronto para ser fabricado aí, artefatos de concreto ou qualquer coisa que eu quiser aplicar, como uma areia, por exemplo, né? Substituir a areia. Eu vou substituir com esse vidro. Misturados ao cimento e outras matérias-primas, os resíduos de vidro, recolhidos por catadores de material reciclável, se transformam em material de construção, como tijolos ecológicos e contrapiso. Esse aqui é um contrapiso feito aqui na área da usina. Então nós temos aqui a máquina que fabrica o bloco, a esteira, ali a betoneira, né? Nossa área aqui de trabalho. E aqui nós já temos um contrapiso feito com 40% de vidro. Vocês podem perceber que ele tem as mesmas características do concreto tradicional. O
O material está sendo usado na construção da PAC de Montes Claros, a de número 47 em Minas Gerais, que vai abrigar 150 recuperandos. Antes mesmo de fazer as construções, nós pensamos que se nós produzíssemos os blocos, os blocletes e os paralelepípedos, nós poderíamos utilizar esse material 30% a 40% mais barato na própria construção, otimizando assim, uma construção maior, que possa contemplar um número maior de reeducandos. Depois da conclusão, né, da parte interna, esses blocos também, dependendo também da quantidade, nós estaremos também vendendo fora da PAC, né, através dos depósitos parceiros, com um valor bem menor do que é vendido esses que nós temos de conhecimento. O projeto é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Prefeitura de Montes Claros, o Ministério Público, a Defensoria Pública e 4 cooperativas de catadores. Uma universidade local ficou responsável por fazer os testes e garantir a qualidade do material. De acordo com o juiz titular da Vara de Execuções Penais de Montes Claros, o projeto ainda vai envolver os recuperandos da PAC da cidade. E eles vão estar integrados desde o início. A gente apenas faz essa conjugação das parcerias que existem para que a gente possa manter, vamos dizer assim, essa liga, não é? Esse vínculo de solidariedade que foi inaugurado com esse projeto. E veja a seguir a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. É depois do intervalo. A importância da nossa Constituição não está apenas expressa nos parâmetros básicos da nossa democracia instituídos nela, ou nos direitos e garantias fundamentais estruturados nela, mas, sobretudo, na abertura de caminhos para a construção de uma democracia brasileira verdadeira, uma democracia que não seja apenas antirracista, mas seja uma democracia plurirracial, uma democracia fundamentada na pluriversalidade. Na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, lançou o Programa Nacional de Intercâmbio do STF e também uma coletânea em inglês de decisões da Corte sobre um assunto muito discutido hoje em dia: a liberdade de manifestação do pensamento. Este é o segundo volume da coletânea Case Law Compilation, em português, compilação de jurisprudência. A obra reúne as principais decisões do Supremo sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Entre os assuntos, a descriminalização do uso de drogas, a publicação de charges políticas e o uso de tatuagens por candidatos a cargos públicos. Tem uma versão impressa e outra digital, que pode ser encontrada no site do STF. Na versão digital, o leitor pode acessar vídeos dos julgamentos com legendas em inglês. A seleção de julgados demonstra que o Supremo Tribunal Federal confere posição de destaque a esse direito fundamental, protegendo seu exercício contra atos abusivos de restrição e prestigiando a liberdade em juízos de ponderação com outros direitos da personalidade. Com esta nova entrega, esta Corte difunde cada vez mais a sua jurisprudência em nível internacional, possibilitando que pesquisadores e juízes de outras realidades constitucionais possam conhecer, estudar e utilizar os fundamentos decisórios da Corte, como balizas interpretativas em pesquisas e julgamentos de seus próprios países. O presidente do Supremo também lançou o programa de intercâmbio da Cátedra Vitor Nunes Leal. A cátedra é um centro de estudos e troca de conhecimentos do tribunal voltado à pesquisa. O intercâmbio começou em agosto deste ano com pesquisadores estrangeiros. Agora, reúne mestres, doutores, pós-doutores e professores do Brasil. Durante suas estadias virtuais no Supremo, estes pesquisadores desenvolverão estudos que integram 3 importantes eixos de pesquisa. Hoje, foco de atenção da produção da Corte, vale dizer, governança institucional, julgamentos virtuais e atuação do Supremo Tribunal Federal no período da Covid-19. Alinhada com a comunidade acadêmica, esta Corte endossa a prática da pesquisa científica, incentivando cada vez mais a produção e a difusão de conhecimento
sobre as suas atividades e práticas de deliberação de governança. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de ações que discutem a validade de decisões judiciais que concedem desconto linear em mensalidades de universidades particulares durante a pandemia de Covid-19. O julgamento foi retomado com o voto de mérito da relatora. A ministra Rosa Weber considerou procedente o questionamento de representantes de instituições de ensino superior contra decisões judiciais que concederam descontos e suspensão de pagamento de mensalidades durante a pandemia. Em duas ações, as entidades sustentaram que não houve respeito ao princípio da livre iniciativa e, dessa forma, perderam a possibilidade de negociar os valores com os alunos. Destacaram que, apesar da flexibilidade da carga horária e da migração do ensino presencial para o remoto ou à distância, as decisões judiciais só levaram em conta possível redução de custos das instituições. Não avaliaram que a pandemia exigiu investimentos das universidades em novas ferramentas de tecnologia. A ministra Rosa Weber destacou que as medidas trouxeram ônus excessivo às instituições, sem verificar as condições contratuais. Para a ministra, considerando a autonomia das universidades, a solução consensual seria a melhor medida de negociação e concluiu o voto com a seguinte tese. É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. É imprescindível a apreciação das características do curso, das atividades desenvolvidas, das atividades oferecidas de forma remota, da carga horária mantida, das formas de avaliação, da possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino, dos custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota eletrônica, do investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes e em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral. O ministro Nunes Marques votou contra as ações. Argumentou que as universidades reclamam que as decisões judiciais deram tratamento genérico, determinando os descontos nas mensalidades. Mas, por outro lado, as mesmas entidades pediram de forma generalizada o fim desses abatimentos. No mundo inteiro, o abalo econômico provocado pela pandemia de Covid-19 exigiu a concepção de soluções novas, criativas, adaptáveis a uma economia com um contato social reduzido ao mínimo. Porque não poderiam os estudantes também pedir a redução de suas mensalidades, sobretudo tendo em conta a migração do ensino presencial para o ensino remoto? Certo, pondera-se que o problema estaria no caráter linear dos descontos determinados por via judicial, que desconsiderariam as peculiaridades de cada caso. Não digo que tais descontos estão certos, nem que são a melhor solução. Acho que, em cada caso, se pode mesmo avaliar a sua juridicidade, a sua boa técnica, enfim, a sua correção. Mas me parece que vedar abstratamente que os juízes possam dar esse tipo de decisão, paradoxalmente, produz exatamente o mesmo efeito que os autores intentam evitar. Os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes julgaram procedentes as ações, assim como a relatora. No entanto, apontaram que devem ser consideradas inconstitucionais as decisões da Justiça que determinaram esses descontos lineares, quando não observadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e da Lei 14.010, que criou normas transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia. Não pode ser considerado como um entrave para o ajuizamento e ou restrição de análise judicial de demanda individual ou coletiva, quando, por outros meios, houver informação sobre a impossibilidade de negociação extrajudicial com a instituição de ensino e em situações semelhantes, sob pena de inviabilizar o próprio acesso à justiça. Não me parece ser possível, mesmo ao judiciário, que analise esses contratos de serviços educacionais sem analisar caso a caso, simplesmente aplicando uma legislação abstrata, uma legislação que presume alteração do binômio
capacidade e condição econômica financeira. Não há espaço, entendo, aqui para soluções lineares. O julgamento foi suspenso e a sessão será retomada nesta quinta-feira. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.